Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Amém? Diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito dessa história. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção em alguns detalhes que o Senhor quer ministrar conosco. Começando esse texto, nós lemos que Deus estava falando de um período que Abraão tinha passado, e ao terminar esse período, Deus chama Abraão através de uma visão, e ele começa a trazer à memória de Abraão algumas coisas que ele já tinha falado com ele. E que coisas eram essas? Se você ler o capítulo 14, você vai ver Abraão no meio de uma guerra, Abraão vencendo essa guerra. Depois, ainda no 14, você vai ver Abraão tendo um encontro com Melquisedeque, uma pessoa que ele não conhecia, não sabia quem era, mas ao encontrar com Melquisedeque, ele conseguiu identificar em Melquisedeque uma autoridade sobre a vida dele. E a Bíblia fala que ele deu a Melquisedeque os dízimos de tudo que ele tinha. Amém? E passadas essas coisas, Deus pega Abraão e fala assim: Abraão, vem aqui, você precisa lembrar de algumas coisas que o seu sucesso pessoal, as conquistas que você tem tido ao longo desses anos, tem feito você esquecer. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite: nenhum sucesso pessoal pode substituir o cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. Sabe, queridos, às vezes nós ouvimos e vemos tantas histórias e tantos testemunhos, e aí nós vamos vendo pessoas que de repente de um dia para o outro Deus mudou a história delas, e elas se tornaram bem-sucedidas. Ao mesmo tempo nós vemos outra que de um dia para o outro perderam tudo que tinha, e aí nós começamos a julgar uma vida de sucesso e uma vida de fracasso por aquilo que as pessoas possuem, ou por aquilo que elas mostram ter. E Deus, ele chama Abraão aqui logo de cara e fala: Abraão, o que eu tenho para você vai muito além do que as suas conquistas pessoais. O que eu tenho preparado para a tua vida vai muito além do que o teu dinheiro pode comprar, do que a sua força, os seus braços podem construir. Abraão, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra, e você se esqueceu desta palavra. Pastor, mas ele esqueceu da palavra? Olha a resposta de Abraão para Deus. Abraão fala assim: Senhor, como que recompensa será essa, se o herdeiro de tudo que eu tenho até hoje é um mordomo da minha casa? Eliezer era um escravo
que nasceu dentro da casa de Abraão. Ou seja, para que Eliezer nascesse dentro daquela casa, em algum momento da vida de Abraão, ele tirou o dinheiro do bolso e ele comprou um escravo, e aquele escravo veio para sua casa, gerou filhos dentro da sua casa e estava herdando tudo que ele tinha. Olha Abraão falando: Deus, a minha herança está indo para alguém que eu mesmo comprei. A minha herança está sendo derramada, liberada sobre alguém que foi pago com os meus recursos. E aí eu volto a lembrar você: o que Deus tem para a sua vida, o teu dinheiro não pode pagar. O que Deus tem para a tua vida, os teus anos de estudo não serão suficientes para que você conquiste. Porque o que Deus tem para a tua vida não tem ligação com as coisas deste mundo e desta terra. O que Deus tem para a tua vida é algo que foi planejado, que foi idealizado na eternidade. E você não consegue trazer a eternidade e materializar ela com a sua capacidade. Você não vai conseguir isso. Você pode achar que trocar de carro todo ano, que comprar uma casa nova uma vez por ano, que ir viajar é algo que Deus está abençoando a sua vida, é a promessa de Deus se cumprindo. Mas enquanto o teu dinheiro pode pagar, não é a promessa de Deus. E é muito fácil falar disso nessa casa. Porque nessa casa nós estamos vendo todos os dias pessoas que Deus está transformando e não tem nada a ver com dinheiro. A pastora Fernanda estava ministrando agora a oferta e ela falou exatamente isso. Quem de nós nunca recebeu um recurso que você precisava para aquele dia, para aquela hora, e você não tinha? Agora, ao mesmo tempo, quantos estão entrando em desespero, porque Deus falou alguma coisa a respeito da sua vida, e você não está enxergando isso na sua realidade? A sua realidade de hoje não condiz com aquilo que Deus acha e pensa a seu respeito. O que você está passando na sua vida hoje não condiz com o que Deus planejou para a sua vida na eternidade. Amém? Você pode crer nessa palavra? Abraão fala assim: Deus, o Senhor fala que grande vai ser a minha recompensa, mas a minha recompensa sou eu mesmo que estou comprando. E aqui nós temos um outro problema, daquelas pessoas que acham que comprar a sua recompensa é o suficiente para atrair o favor de Deus. Então, como ela está acostumada a comprar a sua recompensa, então ela também se vende para conseguir o favor de Deus. É um jogo de trocas. Deus, eu faço isso, você faz isso. Deus, eu te dou isso, você me dá isso. Irmãos, o evangelho de troca não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Até porque nenhum de nós seria capaz de chegar perto do que Ele já fez por nós. No meio da sua crise, no meio do seu caos, Jó passando por um problema terrível na sua vida, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu terras. E ele ouve Deus falando para ele assim: Jó, por um acaso, alguém deu alguma coisa para mim que eu sou obrigado a retribuir essa pessoa. Será, irmãos, que nós somos tão bons o suficiente a ponto de achar que em algum momento da nossa vida nós estamos sendo bonzinhos demais para Deus e Ele é obrigado a fazer alguma coisa por nós? Agora você já parou para pensar também que todas as vezes que nós fazemos isso com Deus como uma moeda de troca, nós estamos buscando algo para benefício próprio, para satisfazer o eu, para satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades. Então Deus, quando Ele traz Abraão, e Ele dá a Abraão uma visão, Ele fala assim: Abraão, eu vou te ensinar hoje algo que até hoje você nunca aprendeu.
sai do meio da sua tenda, sai de dentro da sua tenda e vem aqui para fora, olhe para o céu, conte as estrelas do céu, se você puder contar, e assim será a sua descendência. Tremendo isso, irmãos. Eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de olhar a estrela. Eu virou, mexeu, eu deito no quintal de casa, fico olhando para o céu, olhando as estrelas. Eu gosto disso. E é legal que se nós pararmos para contar as estrelas, nós vamos chegar no momento que a gente vai se perder. Por quê? Porque o céu, a extensão do céu é muito maior do que os nossos olhos podem fixar. Então eu não consigo olhar para o céu e contar com precisão as estrelas. Amém? Mas tem um detalhe nesse texto que me chamou a atenção. E eu quero ler de novo com você o versículo de número 12. Diz assim: e naquela tarde, enquanto o sol se punha, só até aí. Pare e pensa comigo, irmãos. Deus dá uma visão para Abraão. Deus chama Abraão para fora da tenda para contar a estrela. Amém? Mas na Bíblia está escrito que naquela tarde. Parece piada. Hoje à tarde eu deitei no quintal de casa e eu fiquei olhando para o céu. Pensando no que eu ia ministrar hoje, eu fiquei olhando para o céu. E à tarde estava um solzão, que em 5 minutos eu precisei entrar, porque o meu olho estava ardendo. Foi esse cenário que Deus preparou para Abraão contar estrelas. Foi numa tarde aonde Deus falou: Abraão, vem contar a estrela comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Abraão saiu de dentro da sua tenda, e ele olhou para o céu, e procurou as estrelas, ele viu estrelas, sim ou não? Sim ou não? Não. As estrelas estavam lá, sim ou não? Mas ele não viu. Qual era a única coisa que os olhos de Abraão poderiam ver e contemplar naquele dia? O sol. Sabe por quê, queridos? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16, Jesus, no finalzinho dos escritos da Bíblia, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas essas coisas à igreja. Eu tanto sou a raiz de Davi, a raiz quanto o descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ei, querido, eu não sei se você entendeu, mas Deus chama Abraão para contar a estrela. A única coisa que Abraão consegue enxergar é a manifestação de Cristo no céu. Sabe por quê? Porque o que você precisa não está nas estrelas. Se nós já temos a contemplação do sol da justiça brilhando sobre as nossas vidas, não preciso contar a estrela, eu sei que ela está lá. Cristo é o suficiente. Aonde você está buscando as suas coisas? Nós estamos todo esse mês agora, o mês passado, nós falamos muito aqui na casa sobre mentalidade, sobre pensamentos. E o Espírito Santo me fez uma pergunta nessa tarde: quem são as pessoas, quem são as instituições, quais são as crenças que estão sendo responsáveis por formar a sua mentalidade? Ontem à noite nós estávamos em casa e nós fomos assistir um filme. Eu não assisti o filme inteiro, eu dormi. Mas o nome do filme é Mega Romântico. Está na Netflix. Alguém já viu? É bem espiritual, né? Um culto de domingo à noite. O filme começa com uma menininha de 8, 9 anos de idade na frente de uma televisão, assistindo um filme de romance. E ela está ali emocionada, impactada com a cena do casal na televisão.
E a mãe dela vem e senta no sofá atrás dela e fala para ela assim: o que você está vendo, menina? Você acha que isso que você está vendo aí na televisão é para mulheres como eu e você? E aquela menina com 8, 9 anos de idade, um pouco acima do peso para a sua idade. E a mãe dela fala assim: olha o padrão dessa mulher na televisão e olha para nós. E você acha que em algum dia, algum homem como esse daí vai se interessar por uma mulher como nós? Aí no filme essa menina dorme e passam-se 25 anos. 25 anos depois ela se tornou uma mulher completamente bloqueada para o amor. Por quê? Porque dentro da sua própria casa, a sua mãe criou dentro dela uma crença de que ela não é o padrão para a sociedade. Aí eu te pergunto, a mãe dela teve alguma intenção em criar um trauma na menina? Talvez na visão dela, ela estava fazendo o bem para sua filha. Aí eu te pergunto de novo, quem é a pessoa, ou quem é a instituição, ou quais os valores que estão sendo liberados sobre a sua vida e formando o seu modo de pensar? Abraão poderia ter saído naquela tarde, olhado para o céu e falado assim: Deus, você está de brincadeira comigo. Você falou que eu ia ter filho, eu não tenho filho, e agora você me chama de dia para contar a estrela no céu. Talvez era o que a maioria de nós teria dito para Deus. Sabe por quê? Porque quando nós não sabemos contemplar a manifestação do Cristo vivo, nós criamos argumentos para nutrir a nossa frustração. Quais os argumentos você está usando? Os seus argumentos estão diretamente ligados com a sua crença. Os seus argumentos estão diretamente ligados à sua falta de fé e à sua incapacidade de contemplar a Cristo em todas as situações. Todas as vezes que eu coloco em xeque alguma coisa que Deus está falando, toda vez que eu coloco em xeque alguma coisa que Deus libera através dessa casa para a nossa vida, eu estou trazendo à memória, eu estou trazendo a minha realidade, alguma coisa que não foi transformada dentro de mim. Querido, Deus, Ele quer transformar a sua vida por completo. Jesus, no encontro com Nicodemos, Ele fala para Nicodemos: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino. O que significa isso? Deus quer neutralizar completamente a minha e a sua vida, para que a vida dEle nos tome por completo, a ponto de que já não sejamos mais nós, mas Cristo em nós. Você já teve essa experiência de ficar olhando para o sol alguma vez? Fica 30 segundos olhando para o sol, e depois volta e tenta contemplar o ambiente à sua volta. O que você vai enxergar? Só luz. Você não vai enxergar o que você via antes. Você consegue entender o que Cristo quer fazer na minha e na sua vida? Ele quer ser a nossa vida a ponto de que os nossos olhos naturais não revelem mais as coisas que antes nós víamos. Ele quer te levar a um lugar onde você consiga ver além das coisas naturais, onde você consiga enxergar, contemplar a realidade dele agora. Não, mas quando forem acontecendo as coisas eu vou vendo. Irmãos, nós somos uma casa apostólica e profética, e Deus está nos dando o privilégio de enxergar além de 2020, de 2030. Nós temos um pai nessa casa que já está enxergando coisas daqui 30, 40 anos.
E sabe, às vezes a gente volta para casa e continua pensando, o que eu vou fazer amanhã? Ou a gente chega num culto de domingo como esse, insatisfeito porque a semana que passou não foi legal. O apóstolo Hélio falou aqui na abertura do culto hoje, que nós somos pessoas que conseguimos enxergar o coletivo. Nós somos pessoas que conseguimos olhar as necessidades de quem está ao nosso lado. Sabe o que é isso? É olhar para o céu e não ver estrela. Quando eu venho aqui nessa noite ministrar a palavra, é porque algum dia, há mais ou menos 3 anos atrás, alguém olhou para a minha vida não como uma estrela. É impossível subir aqui para ministrar hoje e não passar um filme na minha cabeça dos últimos 3 anos da minha vida. Quando começou a chover forte hoje, eu lembrei do primeiro encontro que eu tive com o Cristiano. Um dia muito chuvoso. Ele foi ministrar na igreja lá em São José dos Campos. No meio do caminho eles estavam vindo, estava ele, o Alan, o Maicon e o Anderson. Eu estava olhando para ele e esqueci o nome, perdão. E eu liguei para eles e falei assim, vocês estão vindo? Ele falou, está chovendo muito aqui, nós estamos indo. E quando eles chegaram lá na igreja, a igreja estava alagada, tinha água na igreja toda. O culto foi numa salinha no fundo, um quartinho de 6x4, que eu morei com a minha família durante 9 meses. Porque eu achava que isso era fazer a obra de Deus. Coloquei minha família em risco, em nome da minha crença de obra de Deus. E naquele dia eu lembro que terminou a ministração, o Anderson tirou um relógio que estava no bolso dele e ele falou assim, eu quero ofertar na sua vida. Porque hoje Deus está começando um novo tempo na sua casa. O Cristiano tirou uma jaqueta que ele estava vestindo. E ele disse, eu quero ofertar na sua vida. Porque hoje Deus coloca um novo manto sobre a sua vida. O Michael arrancou o tênis, estava no pé dele. E veio e falou assim, eu quero te ofertar esse tênis. Porque a partir de hoje você vai começar a pisar novos lugares. Uau! Isso foi em agosto de 2015. E hoje eu estou aqui, não porque eu sou bom, mas porque eu entendi que a melhor coisa que Deus tem para a minha vida é que eu aceite e me posicione como filho. Hoje eu estou aqui com a minha família, há mais ou menos 40 dias, como cidadãos de Taubaté. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu acredito na palavra que tem sobre essa cidade, a ponto de deixar a cidade que eu morava com a minha família sem medo de olhar para trás. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você nasceu aqui e não acredita na palavra que tem sobre a sua cidade. Eu saí de São José dos Campos há 40 dias atrás, com uma empresa que nós estamos iniciando agora. Dia 31 de dezembro, obedecendo a minha paternidade, o tempo daquilo que Deus estava falando conosco. Eu saí do lugar que eu trabalhei nos últimos 16 anos da minha vida, para ser o provedor da minha casa através do meu trabalho e da minha empresa. Tem dinheiro? Não. Mas eu não preciso de dinheiro porque eu tenho uma palavra.
Aleluia. Por isso a palavra que a Fernanda ministrou aqui agora há pouco, numa conversa com o Tom. Não sei se você lembra, mas é a segunda vez que ela fala isso aqui. Ela serve para a minha vida. Eu vim estabelecer a minha empresa nessa cidade, porque nós somos uma fábrica de milionários e eu quero fazer parte dessa história. Agora, irmão, ficar olhando estrelinha no céu, por favor. Deus está te chamando para contemplar o sol da justiça e você procurando estrela. Deus está te chamando você para ir além das suas condições naturais. Você acha que eu me sinto preparado para estar ministrando aqui? Nem um pouco. Pelo contrário, eu estou aqui com o microfone na mão, diante de pessoas que têm impactado a minha vida nos últimos 3 anos. Que eu não vou citar nome porque são muitos. Mas eu não estou aqui porque eu sou bom. E nem porque eu queria estar aqui. Porque um dia eu soube olhar além das estrelas. Deus disse: Abraão, vem aqui. O que você está vendo? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Sim ou não? Pastor Hugo, quando ele ministrou a primeira vez aqui na casa, tinha acabado de mudar para Taubaté também, né, pastor? Não, nem tinha mudado ainda? Mudou depois. Ele falou assim: se eu não conseguir enxergar algo que Deus tem especificamente para a minha vida, a visão da casa é a minha visão. Foi o apóstolo Eli que ministrou isso. Então, se você não enxerga alguma coisa específica de Deus para a sua vida, essa casa tem uma visão. Tem um direcionamento de Deus nessa casa. O apóstolo Eli fala quase toda semana aqui a respeito de um hospital que talvez você não acredita, a respeito de uma escola que talvez você não acredita. Sabe por quê? Porque se nós acreditássemos de verdade, nós estaríamos mergulhando nessa visão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para construir um hospital. Curse medicina. Eu não tenho dinheiro para construir uma escola, faça pedagogia. Porque não existe hospital sem médicos e não existe escola sem professores. E se Deus está levantando um prédio para essa casa construir, Deus levanta também a mão de obra de dentro desta casa. Ou você acha que o governo vai assinar um decreto para enviar médicos para Taubaté? Irmãos, Deus quer levantar você. Quando eu penso na minha vida, sobre a palavra do apóstolo Eli de uma fábrica de milionários, eu não quero ganhar dinheiro, irmãos. Nunca quis. Nunca foi meu projeto pessoal ganhar dinheiro e ficar milionário. Mas se Deus me fizer milionário, é porque eu faço parte do que Ele está construindo nessa casa. Abraão, o que você está vendo? O que você está vendo, irmão? Qual é a sua necessidade? Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é a palavra que você não consegue enxergar ela acontecer na sua vida? Deus me falou uma frase enquanto eu estava na adoração aqui. Ele falou assim, que a religião nos roubou o direito de pensar. O que significa isso? Nós somos doutrinados a pensar de acordo com o sonho
pessoal de alguém. Eu aprendi a pastorear a igreja e conduzir a igreja a um nível de satisfação dos meus sonhos pessoais. A um nível onde as minhas realizações eram mais importantes do que o que Deus tinha preparado para a vida daquelas pessoas. Por isso eu posso falar, eu sei do que eu estou falando, a religião nos tira o direito de pensar. E é por isso que Deus nos trouxe para esta casa. Porque nós estamos numa casa onde o teu direito de pensar não é limitado. Onde o teu direito de sonhar não é bloqueado. Pelo contrário, nós temos um Pai nessa casa que nos impulsiona a viver o que nós sonhamos. E eu te pergunto de novo, qual é a estrela que você está procurando? Como foi formada a sua mente nos últimos anos da sua vida, a ponto de fazer com que você busque algo visível e palpável para confiar no que Deus está falando? Será que nós só vamos acreditar quando nós começarmos a ver? Será que você só vai acreditar no que Deus tem falado para a tua vida quando você vê sinais no céu? Nós fomos sábado passado no pré-retiro dos homens e nós chegamos lá e saímos de um lugar de culto, com cadeirinhas bonitinhas, e sentamos no meio do mato. E aí de pronto, algumas piadas já vieram à nossa lembrança. E eu lembro que eu até brinquei, falei assim, nossa, só faltou o foguinho, né, no monte. Eu sou desses, irmão, que subiu o monte para ver foguinho de madrugada. Eu sou desse que fazia 21 dias de jejum e oração. Eu sou desses que me consagrava para poder pregar uma palavra. Só que quando eu voltava para dentro da minha casa, minha vida era um lixo. O meu evangelho não servia nem para minha família. Jejuar 21 dias não era suficiente para mudar o meu caráter. Eu lembro de uma vez que eu ia ministrar numa noite muito especial numa igreja. E eu fiquei 30 dias orando de hora em hora. Eu coloquei o meu celular para despertar de 1 em 1 hora. E aonde eu estivesse, na hora que tocava, eu ajoelhava e orava. Irmãos, eu me sentia tão espiritual fazendo isso. Só que passada aquela noite que eu ministrei, eu fui embora para casa e a próxima semana seguinte, eu vivi os piores níveis de sujeira pessoal que você possa imaginar. Porque o que eu faço não é suficiente para suprir o vazio dele. As minhas atividades religiosas não são suficientes para preencher o vazio que ele fazia dentro, que existia dentro de mim, da ausência dele. Eu não sei se você consegue entender isso. Isso não tinha nada a ver com o que eu ia falar hoje. Mas Abraão conseguiu olhar além daquilo que os olhos dele podiam ver.
Abraão conseguiu enxergar que existia alguém mais importante do que qualquer coisa que ele pudesse conquistar. A Bíblia diz assim que Abraão creu. Irmãos, isso é tremendo. Ele creu olhando para o sol. Essa palavra creu no original, um dos significados dela é um bebê que se sente seguro nos braços do pai. Eu vou repetir para você entender. A palavra creu no original significa como um bebê que se sente seguro nos braços do pai. Sabe o que significa isso? Quando Deus chamou Abraão para aquela visão, Abraão se sentiu seguro nos braços do pai. Irmãos, eu me sinto seguro nesse lugar. Eu me sinto seguro nessa casa. Eu não tenho medo de obedecer, ainda que o direcionamento seja contra as minhas convicções pessoais, ou contra os meus objetivos. Eu não tenho medo, porque eu me sinto seguro debaixo dessa paternidade. Abraão creu, e a Bíblia fala que isto lhe foi imputado por justiça. Essa palavra justiça no original, ela significa um modelo estabelecido. Deus, da forma como Ele se porta, alguém na terra se portou também. Esse é o significado dessa palavra justiça. Sabe o que Abraão fez naquele dia? Abraão estabeleceu um padrão para mim e para você. Se nós estamos aqui e olhamos para Abraão e o consideramos como o pai da fé, a Bíblia o chama de o pai da fé. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu um padrão de comportamento que nós devemos seguir. Que padrão é esse? Crer e obedecer sem enxergar. Os meus olhos naturais não veem, mas a palavra é maior. Há uma convicção no meu espírito que é muito maior do que qualquer condição natural que possa acontecer. E nos últimos 3 anos, irmãos, eu passei por momentos terríveis. Mas no dia que as coisas não estavam bem, o Senhor me lembrava que existia uma palavra. Lamentações do capítulo 3, Jeremias, no meio do seu choro, do seu pranto, ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, ou nós pensamos em alguma coisa como essa, nós logo queremos remeter esse texto a coisas naturais. Puxa, Deus falou que ia me dar isso. Deus falou que ia me colocar em determinado lugar. Você quer ver uma coisa, irmãos, que o povo na igreja fica empolgado? É toda vez que o pregador fala que nós somos mais do que vencedores, que Deus não nos fez por cauda e sim por cabeça, que Deus vai nos fazer assentar entre os príncipes. E aí o povo, por quê? Porque é ali que está estabelecida a sua fé. Eu sou considerado para os amigos que caminharam comigo nos últimos 5 anos como um fracasso. Eu fracassei porque eu tentei fazer uma coisa que não era do meu jeito e deu errado. Eu fracassei porque eu achava, ou todo mundo achava, que eu ia me tornar referência e eu não me tornei. Mas eu não sou um fracasso.
Eu sou alguém que Deus chamou para morrer e ressuscitar. Eu sou alguém que foi chamado por Ele para experimentar uma nova vida que é muito maior do que a outra vida que eu vivia antes. Quando Abraão entendeu isso, a Bíblia fala que ele creu. A partir daquele dia, ele passou a sua vida em função daquela palavra. Quando o filho de Abraão nasceu, e Deus depois, nós ouvimos aqui, depois daquele menino crescer, e os historiadores dizem que ele tinha 33 anos de idade, quando Deus pediu para que Abraão matasse Isaque. Abraão não hesitou naquilo que ele estava fazendo, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra dentro dele, muito tempo antes do menino nascer. Eu quero dizer para você, não temas diante dos maus rumores que estão surgindo no nosso país. Não temas diante da situação que você está vivendo hoje. Traga à sua memória uma palavra que está enraizada na sua vida. Deixe que essa palavra dite os seus próximos passos. Permita que Cristo, o sol da justiça, resplandeça sobre você, a ponto de você não ver mais com seus próprios olhos. Nós precisamos começar a olhar a partir dele. E não tem como misturar as coisas, irmãos. Não tem como você misturar. A Bíblia fala em João no capítulo 1. Versículo 3 e 4 diz assim: por seu intermédio tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz para toda a humanidade. Eu estava lendo um pouquinho hoje a respeito do sol. E eu li uma matéria que diz que 99,85% de toda a matéria que existe no universo está no Sol. 99,85% de toda a matéria que existe no universo está concentrada no Sol. E quando eu trago isso para a nossa realidade em Cristo, eu tenho uma certeza, que todas as coisas que nós precisamos ao longo da nossa vida, já estão estabelecidas nele. Nós não acessamos, porque nós não estamos vendo. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas as crises que você possa estar enfrentando, toda a enfermidade que você possa ter, toda dificuldade financeira, todo problema emocional que você esteja passando, todas as coisas já foram resolvidas em Cristo. Todas as coisas já foram resolvidas nele. Então procurar fora dele é loucura. É uma tentativa de mostrar que, não, eu sou capaz de resolver. Não, vai dar certo. Eu estudei para isso. Não, eu conheço pessoas que já venceram, já passaram por essa experiência. Querido, até quando você vai começar a continuar procurando fora de Cristo aquilo que já está estabelecido nele? Até quando?
Abraão tomou aquela palavra, e a partir daquele momento, ele nunca mais acreditou que a força do seu próprio braço resolveria o problema. Nunca mais. Deus nos trouxe aqui nessa noite para estabelecer nessa noite um marco na nossa vida. Até hoje, você tentou com o seu próprio braço. Até hoje você tentou do seu jeito. Até hoje você funcionou do jeito que você acreditava. Mas nessa noite, Ele está arrancando de nós o direito de fazer do nosso jeito. E nós estamos tomando, assumindo a vida que Ele nos deu. E esta vida vai nos mover daqui para frente. Essa vida que Ele está nos dando hoje vai nos levar a lugares que nós nunca ousamos estar. Você crê nisso? Cristo não quer simplesmente ser um luzeiro à sua frente. Ele não quer ser uma lanterna que vai guiando seus caminhos. Sabe por quê, querido? Porque para uma pessoa cega, para você entender, uma lanterna não ilumina caminho. Não adianta você pôr urzinha brilhando. Não adianta você pôr uma placa escrito siga por aqui. Porque uma pessoa cega. Agora, irmãos, tem pessoas cegas que andam melhor que a gente. Sim ou não? Às vezes eu vejo pessoas cegas andando na rua, eu fico impressionado de ver. Atravessando a rua. Subindo e descendo do ônibus. Irmãos, é incrível isso. Porque dentro delas vai nascendo um senso de localização, de espaço, de direção, e os olhos não mostram. O que eu quero dizer para você nessa noite? O que direciona o teu caminho não é o que os teus olhos vão enxergar, mas é o que te direciona, é o que te impulsiona aqui dentro. Deus quer colocar uma luz dentro de você brilhando, que te leva a lugares que os teus olhos não podem ver. Deus quer iluminar aqui dentro, porque quando a luz bate aqui dentro, as trevas saem. Se existe alguma área, alguma coisa na sua vida que ainda está em escuridão, eu declaro sobre a sua vida que há uma luz nessa noite, que está vindo sobre você, e vai tomar a sua vida por completo, e toda a escuridão deixará de existir a partir de hoje. Vamos ficar de pé?